Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Ficar em pé, iniciar esse trabalho com oração, pedindo a Deus a sua proteção e a sua direção através do seu Espírito Santo para que venha nos conduzir neste trabalho. Eterno Deus, Pai soberano, queremos ser grato a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos concede, nós estarmos aqui para junto falarmos, Senhor, das Tuas grandezas, do Teu amor, do plano salvífico, Senhor, de salvação que Tu tens para todos aqueles que ainda não foram alcançados pelo Teu Filho Jesus Cristo, qual foi para a cruz do Calvário, dando a sua vida por amor a mim e por amor a todos aqueles, ó Pai, que estão ainda vivos sobre essa terra. Pai, queremos ser grato a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Permaneça com a Tua mão estendida sobre este lugar, dando, Senhor, condição para nós fazermos, Senhor, aquilo que lhe apraz. Senhor, venha receber este trabalho com um cheiro suave à sua narina e venha nos guiarmos, Senhor, pela direção do Teu Espírito Santo, manietando toda a força contrária, Senhor, e todo o empecilho e todo o embaraço, em nome do Senhor Jesus. Que aqueles que estão a caminho, Senhor, da sua residência para cá, venham, Senhor, em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, nosso hino da harpa cristã, nosso hinário, aproveitando este momento. Pois vamos louvar a Deus com o hino 3 da nossa harpa cristã. Plena paz e santo gozo, plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma, creio, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
Glória. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. 12. Glória a Jesus. Pecador, vem a luz, brilha para ti lá na cruz do Salvador, onde a vida deu e do lado seu corre sangue redentor. Oh, vem já, como está, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demore, vem já, pecador. Na escuridão do jardim ouro, tão aflito meu Senhor, quando planteou sangue seu suor no Getsemane vinhedo. Oh, vem já, como está, vem agora ao Salvador. Vida eterna tem, E aceita o seu amor. vem ao Salvador com as feridas mãos te chamando, ó pecador. Vida eterna tem os que nele crê e aceita o seu amor. Oh, vem já, como está, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demore, vem já, pecador. Vem a Cristo, vem confessando já teus pecados e te ouvirá, e no coração sentirás o perdão, pois Jesus te perdoará. Oh, vem já, como estás, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demore, vem já, pecador. Oh, glória a Jesus. É Jesus convidando. Oh, vem já. Você vem como está, e quando chega aqui, Ele lhe transforma. Para isso, a Ele foi otorgado todo o poder. E aí, não sobra poder para ninguém. Passou disso, vamos louvar a Deus com o hino 20. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro, livre de pecado, vós quereis ficar. Você vem para Cristo Jesus, Ele lhe torna livre do pecado. Porque enquanto você estiver na prática do pecado, você é escravo do pecado. E somente Jesus torna o homem livre desse pecado. Então é necessário reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Livre de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para me salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus.
trago vossos coração, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos renasceu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Esse aqui está desincompleto. Esse playback aqui está completo, mano. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Vamos ouvir nossa irmã Ana Paula louvar a Deus. Está com a sua oportunidade. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, Porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. maravilha. Rapaz. Sauda a todos com a paz do Senhor. Você que está ao alcance desse aparelho do som nessa noite, que você abra os ouvidos da alma para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Eu não sei o que ele viu, não entendo por que me ama. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena, ele tão grande é.
sou falho, Ele é fiel. Que eu deveria morrer, se Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande é. Eu sou falha, Ele é fiel. Que eu deveria morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Deus. O maior presente da nossa vida. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Deus. Dagmar, enquanto eu estava louvando, o Espírito Santo me lembrou algo. Me lembrou algo muito forte. A gente morava nesse prédio, um apartamento na parte de trás. E eu lembro que há quase 4 anos atrás, a gente foi fazer uma reforma nesse apartamento. E eu olhei dali e disse assim: eu vou morar nessa casa. Eu lembrando agora, o Espírito Santo me trouxe a lembrança. Aí a amor falou assim: essa casa deste tamanho. Eu disse: a gente vai morar naquela casa, não foi? A gente vai morar ali. Mas tu tem um olhão, amor. Eu disse: mas eu quero morar ali. Eu não conheço ela dentro, mas Jesus conhece. E eu lembro que Deus criou uma situação. E só morava a gente aí nesse prédio. Depois foi chegando algumas pessoas. E Deus criou a situação e a gente veio morar aqui. Antes disso, a gente fazia culto aqui na frente. Mas essa palavra que eu disse foi muito forte. E eu louvando esse hino, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. A oportunidade de estarmos aqui é Deus que nos dá essa oportunidade. Eu não estava com isso no meu coração, mas Ele me trouxe a lembrança muito forte. Você lembra quando você estava lá na janela e disse assim: eu vou morar neste lugar. Aleluia. Então o Deus que nós servimos, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui adorando ao Senhor no nosso lar, na nossa casa.
e com a igreja, que hoje é a igreja do Gravatá, que está junto com a gente. Quando a gente fazia o trabalho aqui, era com o projeto Evangelizando, que a gente tem, que Deus nos deu também, que Deus nos deu. E hoje a gente está com a igreja do Gravatá e a gente louva e agradece a Deus por essa oportunidade de você, os vizinhos que estão à nossa escuta nessa noite. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha. Vamos ouvir os nossos irmãos louvar a Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero convidar o nosso varão, nosso irmão, para nos ajudar aqui esse louvor em nome de Jesus. Eita glória! Cabisbaixo sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Se levante do chão, pegue a sua cabeça, siga para o alto, salvação. Se levante do chão, pegue a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado o teu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, pegue a sua cabeça, para o alto que produz salvação. Se levante do chão, pegue a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. Não limite o poder divino, Jesus disse no seu grande ensino: no meu nome você pode tudo o que quiser. Se levante do chão, pegue a sua cabeça, para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, pegue a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. A sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, pegue a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa
seguinte para o seu dia a dia. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão, não é não. Glória a Deus, maravilha. Vamos ouvir nossa irmã Dagmar louvar a Deus com 2 hinos. E nós vamos já para a leitura devocional. Toda a liberdade, louva a Deus com 2 hinos. Enquanto a irmã Thalia prepara um hino também para louvar. Eu sou mesmo eu. Qual é? Tia Paula. Tia Paula? Tia Paula. Tia Paula. Bem? Tá. Não mostra aqui Tia Paula? Não, mostra não. Qual que é? Eu esqueci. Saiu do meio. Aleluia, glória a O Deus. louvor chegando nas casas. Ô glória. A pedido da nossa irmã Ana Paula, logo cedinho, pediu para cantar esse louvor. Irei cantar com o maior prazer, que eu amo. Que Deus abençoe a vizinhança. Preste atenção nos louvores que vão ser ministrados, que já estão sendo ministrados. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Aleluia.
Jerusalém recebeu quando Jesus ressuscita, recebemos uma nova oportunidade de estarmos agora com Ele. A Bíblia diz que quando Jesus deu a sua vida lá na cruz, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele foi porque Ele quis nos salvar, por amor às nossas vidas. E quando o louvor diz que nós fomos Jerusalém, é porque essa Jerusalém mandou Jesus para a cruz através dos seus pecados. Mas essa Jerusalém que manda Jesus para a cruz por causa das suas iniquidades, é a mesma Jerusalém que foi alcançada pela cruz que Cristo levou. Aleluia. Você tem liberdade de aceitar Jesus na sua vida hoje. Glória a Deus. Aleluia. Ele ficou olhando. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvamos o teu nome, Jesus. Eita, o mundo está vivendo num engano muito grande. Uma geração florida, cheia de cores, mas sem vida. Aleluia. Eu pensei em me isolar e o mundo não vê. Caminhei sem destino no mundo perdido e me angustiava por haver nascido. Por sofrer, meu peito explodiu, meu grito ecoou. Eu queria encher o vazio da alma, mas as cores e os sonhos prendiam minha vida. Todavia Deus me amou e abriu enfim meus olhos e deixei os meus conceitos, aleluia, para ser o seu discípulo. Não sou mais um jovem triste de uma geração florida que nas drogas se escondem. Aleluia. Protestando contra a vida. Aleluia. A liberdade está em Jesus. Se queres mais
você ouvinte, que hoje você vem entregar sua vida para Cristo. Amém? Glória a Deus, maravilha, a liberdade. Vamos ficar em pé. Meu prezado amigo, você que tem um exemplar, a Bíblia Sagrada, Dr. Lucas, capítulo 2, começando pelo versículo 7, já que se aproxima o Natal. Dr. Lucas, capítulo 2, versículo, começando pelo 7, que nos diz assim: e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardava durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse: não temais, porque eis aqui vos trago nova grande de alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: e acharei o menino envolto em pano, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, de boa vontade para com os homens. E que aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado numa manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos que ouviram-se maravilharam do que os pastores diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelos anjos que lhe foram posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se no dia da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Eu me alegro nessa palavra, em saber que nasceu Jesus, e a finalidade dele foi para nos salvar. Querido Deus, como é bom, Senhor, estar na tua presença, e como é bom sentir a tua presença aqui, através dos louvores, através da tua palavra que agora foi lida. E seja, Senhor, direcionada a cada coração que estão ouvindo através deste aparelho de som. Continua falando, Senhor. A tua presença já é notório aqui neste lugar. Eu te louvo, Senhor, porque tu sempre estás presente quando nós se dispomos, Senhor, à disposição para levar a tua palavra, porque é isso que tu desejas no teu coração. E eu tenho certeza que se tivesse aqui pessoalmente, estaria aqui, seria o primeiro a ser convidado para estar aqui comigo. E seria um prazer te ouvir pregar, Senhor, aqui nesta noite.
Ah, Pai, mas esse dia vai se concretizar quando tu vier buscar a tua igreja, ou se tu demorar mais um pouquinho, eu tenho certeza que irei ao teu encontro. Pai, eu quero te louvar por esta palavra e por saber que vieste nascer neste mundo cheio de pecado, sofresse, padecesse, oh, as agonias da vida e do pecado atroz que te pendurou naquela cruz por causa dos meus pecados. E é pouco, Senhor, o que eu faço para ti, sempre é pouco, por tamanha gratidão por tudo quanto fizeste a nós. Nos ajuda-nos a permanecer firme e constante nesta obra. Oh, Pai, motivando e incentivando o Senhor, incendiando os corações daqueles que têm esse prazer de estar nas ruas, para proclamar o teu santo e glorioso Evangelho. Pai eterno, abençoa todos que estão ouvindo e que a tua palavra encontre guarida nos vossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Thalia está com a oportunidade, depois vamos ouvir as crianças. E aí nós vamos abrir a porta da palavra. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Antes de louvar, vou deixar um versículo que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Assim como diz a palavra, ele está à porta. Então, esteja pronto para ouvir os louvores e principalmente a pregação do Senhor, que é a palavra. Aleluia, glória a Deus. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Aleluia, Jesus. Já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvia a cada passo escárnios a ferir o coração. Senhor.
chegue enfim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. As crianças. Louvar a Deus. Glória a Jesus. Oh, vem já, como está? Vem agora o Salvador. Viu a vida, deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Salve os ouvidos com o Pai Senhor. Nosso irmão Elismar está com oportunidade de trazer uma palavra. Glória a Deus. Cumprimento tudo com a paz do Senhor. Quero ler aqui em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 7, que diz:
Ora, Pedro e João subiam junto ao templo, a oração sendo a hora nona, e estava carregado um coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João, entraram no templo, pediu-lhe uma esmola. E Pedro, fixando os olhares nele, como João, disse-lhe: olhai para nós. E ele, estando atento, esperado receber alguma coisa deles. Então disse-lhe: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele tomou pela mão direita e levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos receberam forças. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, quando nós observamos o livro de Atos, nós podemos perceber algumas particularidades importantes nesse livro. Uma das tais é que nós entendemos que Atos é uma continuação do livro de Lucas, a qual ele fala sobre o ministério de Cristo. E a gente também consegue perceber que é uma narrativa a qual dá seguimento à igreja nos dias atuais. E uma das coisas que eu observo aqui é que quando Jesus ele despede do povo, ele deixa uma promessa. Ele diz que um dia vai voltar e que o povo ele não vai ficar desamparado. Aí nós vemos no capítulo 2 que Deus derrama do seu poder, e daí aqueles homens incendiados estão cheios da presença de Deus e começa com intensidade a buscar a Deus. Observe que no capítulo 3, Pedro e João agora ele está subindo para o templo. Mas para que eles vão ao templo, se eles estão incendiados? Eles vão lá para o templo para orar. Porque eu entendo que a oração ele me faz subir. Quando começa a orar, a oração ela me faz subir. E veja que todas as vezes que vai ser referido em forma de oração, você vai perceber que eles vão estar subindo. Versículo 2, nós podemos perceber que agora existia um homem, a qual ele tinha uma enfermidade. Ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Observe que esse homem, ele mendigava o pão de cada dia. Era alguém que ninguém se importava com ele. Era alguém que muitas das vezes era desprezado pela sociedade, porque ele só valia uma moeda, ele só valia um trocado, ele só valia uma porção. Mas quando ele está esperando na porta formosa, a partir do versículo 3, a gente vai ver que agora aqueles homens incendiados pelo Espírito Santo, eles estão passando por essa porta, eles estão indo para o templo. Observe que esse homem, ele se posicionou aonde? No templo. E o que isso quer dizer, Elismar? Ele não deixou de cultuar, mesmo do lado de fora ele estava cultuando. Ele não poderia entrar, mas estava ouvindo, mas estava recebendo. E ele não se apartou da porta, mesmo ferido. E daí aqueles homens incendiados, eles agora vão até aquele homem. E quando muitas pessoas passavam pelaquele homem, e muitas vezes apenas dava algo em troca, e ele com a cabeça baixa recebia. O interessante aqui é que aqueles homens, ele manda ele olhar para eles. Observe que o versículo 4 vai dizer: e Pedro, fixando o olhar nele com João, disse: olha para nós.
E o que significa, Elismar, isso? É um olhar humanitário. É um olhar a qual ninguém queria enxergar ele. E ele agora vai ter um olhar diferente. Olha para nós. Era um sinal de igualdade, porque ele esperava que todas as vezes que ele recebia algo, era desprezado. Mas Deus vem tratando com ele e diz: olha para nós, sinal de igualdade. E ele esperava atento receber algo deles. E aqui é que me chama a atenção. Então Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro. Quebrou as pernas daquele homem. A paz, meu irmão. Deus abençoe. Quebrou as pernas daquele homem, porque ele esperava uma esmola. Ele esperava uma moeda em troca. Ele esperava uma oferta. Ele esperava um sustento. Ele esperava algo. E ele diz agora, frustrando ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Aí você vai ver que agora Pedro, ele além de pronunciar isso, você vai ver que no versículo 7, ele vai tomá-lo pela mão. E é aqui o que eu acho interessante. É que além de Pedro mostrar para ele o olhar humanitário de igualdade, Pedro agora estende a mão. E uma coisa que me faz interessante lembrar é que só quem estende a mão para quem está caído é quem um dia precisou de uma mão para ser levantado. Aleluia, Jesus. Aleluia. E quando Pedro, num certo dia, viu Jesus no mar, andando sobre as águas, e ele disse: Senhor, se foi você mesmo, deixa ir até ti. Aí Jesus: Pedro, tu quer seguir? Pois vem. Aí quando Pedro ele vai, e ele começa a dar, o texto vai dizer que Pedro agora ele afunda. E quando Pedro ele afunda, ele diz: Senhor, socorre-me, porque ele estava precisando de algo para se segurar. Ele estava precisando de algo que pudesse salvar a vida dele. E ele, com as mãos levantadas, até mesmo sacudindo, aí Jesus estende a mão e coloca ele de pé. Aleluia. E aqui Pedro, ele não está nada mais, nada menos fazendo aquilo que Jesus um dia fez por ele. Estendeu a mão e colocou ele de pé. Aleluia. E daí o texto, para encerrarmos, ele vai dizer que aquele homem, ele firma as pernas, os tornozelos deles ficam firmes, e agora ele vai entrar dentro do templo para adorar, para louvar junto com a multidão que estava lá. É o versículo 9. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. Então ele não foi apenas curado, ele não foi apenas transformado, ele foi um verdadeiro adorador. Porque mesmo ele recebendo a cura física, ele também decidiu congregar, ele decidiu cultuar, ele decidiu ir à casa de Deus. Então aqui fica um alerta para vocês que estão ouvindo. Mesmo se você possa receber cura da parte de Deus, bênção da parte de Deus, mas não esqueça ele, vá visitar o templo dele, porque esse jovem, esse homem, ele acabou visitando o templo. Mas o desejo dele maior era visitar o templo, era entrar dentro do templo. E hoje você tem a oportunidade. E o evangelho vai continuar a ser pregado. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Vamos ouvir o nosso irmão José. Está com a oportunidade. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Meu querido amigo, que você nesta noite possa ouvir a palavra de Deus, como já tem sido pregado através dos louvores entoados, uma mensagem que fala da única pessoa que tem o poder para salvar a alma do ser humano. Todos os hinos entoados, as palavras faladas, a leitura feita, ela testifica da única pessoa que recebeu autoridade plena para salvar a alma do homem. Aquele que um dia se fez carne, que habitou entre nós, como diz o Evangelho de João no capítulo 1, que se humanizou e nos deu o privilégio de estar entre nós, para nos garantir a certeza de que um dia estaremos com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não irei tomar tempo, mas eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3, que diz o seguinte: que você possa nesta noite meditar na palavra de Deus, escutar aquilo que Deus tem para a tua vida. Que diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3. Neste jazia multidão de enfermos, cegos, mancos e reciclados, e esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo de número 5: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são. Glória a Deus. Meu amigo e amado ouvinte da palavra de Deus, lemos um texto aqui que nos apresenta uma situação em que um homem encontrava-se à beira de um tanque, próximo a um tanque, onde havia uma notícia que se espalhou naquele lugar, que de tempos em tempos descia um anjo sobre aquele tanque e agitava as águas, e aquele que estando enfermo, seja de qualquer enfermidade que tivesse, descendo primeiro ao tanque, seria curado de qualquer que fosse a sua doença.
Mas a Bíblia diz que neste lugar havia muitas qualidades e tipos de pessoas enfermas. Havia pessoas com todo tipo de doença que se alojavam em volta daquele lugar, esperando o agitar das águas. Mas a Bíblia diz que nasceu em Belém, como foi lido, um menino chamado Jesus, um menino que não encontrou estalagem naquele lugar para que pudesse nascer e vir ao mundo. Nasceu a luz do mundo, nasceu o Redentor, o Cristo, o Salvador, aquele que viria para redimir a alma do homem. Porque a Bíblia vai dizer que este homem estava naquele lugar há 38 anos, dependendo de alguém que pudesse o conduzir e o colocar no tanque, e não havia um sequer que atendesse a sua necessidade. Mas a Bíblia diz que existe um homem por nome de Jesus, que não só conhecia aquele homem, como conhecia a sua necessidade e a sua deficiência, e sabia que jamais aquele homem seria colocado no tanque para receber a cura. Aleluia, esse mesmo Jesus, Ele conhece a tua necessidade, a tua, aleluia, capacidade e a tua deficiência que te impede de enxergar a luz que é Cristo, o Salvador. Jesus, Ele disse que sabia, aleluia, o estado daquele homem, e sabia que já havia muito tempo que se encontrava naquela condição. Talvez você esteja aí no seu lar, aleluia, numa condição em que muito tempo vem sofrendo com algo que perturba a tua alma, que rouba a tua paz, que tira a esperança do teu coração. Mas eu trago uma notícia para ti nesta noite. Existe um homem que conhece a tua mazela, que conhece aquilo que vem destruindo a tua esperança. Este homem nos traz esperança e luz para o nosso caminho. Ele é a luz do mundo, Ele é o sal, aleluia, que tempera o mundo. Ele é a sustentabilidade deste mundo, e é aquele que veio, se fez homem para nos enriquecer de bênçãos do céu. Aleluia. Jesus sabia que havia muito tempo, e que se dependesse das pessoas que estavam ali, aquele homem nunca iria alcançar aquilo que a sua alma desejava. Mas Jesus sabia disto, e por isso Jesus, naquele dia, durante a festa, Jesus não se dirigiu para a festa. Aleluia, Jesus poderia ir diretamente para a festa que estava havendo em Jerusalém. Mas Jesus se dirigiu a um homem que não tinha ninguém que pudesse se compadecer dele. E trouxe aquele homem não só,
a cura da sua deficiência, mas curou a sua alma, lhe dando esperança de uma nova vida, de uma vida em Cristo. E Jesus, nesta noite, meu amigo, quer te trazer esperança e novidade de vida, te mostrar que há algo melhor para ti do que aquilo que você tem vivido até hoje. A esperança para a tua vida, a salvação para a tua alma, e a salvação está aqui esta noite por intermédio de Jesus Cristo, aquele qual está sendo pregado nesta noite. Que Deus abençoe a tua alma. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Vamos ouvir a nossa irmã Lucinha louvar a Deus. A palavra está sendo pregada, meu amigo. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus está falando ao teu coração. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. E aos ouvintes da palavra de Deus com a boa noite de salvação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Escute nesta noite, aleluia, os hinos que nós estamos entoando, que ele fala alto ao seu coração. Olha, filho, eu sempre te amei. Minhas mãos te guardam com carinho. Por você ao mundo me entreguei, o Calvário enfrentei, pra não ver você sozinho. Aquela dor foi grande, mas o amor ainda foi maior e bem mais forte. Nas mãos do inimigo eu te vi, e por isso eu vim aqui pra... Aleluia, aleluia. Quer mudar a tua sorte? Eu abro as portas do meu paraíso e te espero com um sorriso. O meu lar também é teu. Quem eu amo jamais fica esquecido. Meu amor não é fingido. Eu vou te levar pro céu. Meu amor é bem maior que o oceano, e nos meus planos, filho meu, você está. Na minha agenda tem teu nome, força do mal não te consome. Eu te guardo por onde você passa. Aleluia. Aquela dor foi grande, mas o amor ainda foi maior e bem mais forte.
nosso irmão Ronaldo. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido para abrirmos a preciosa palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 21, apenas o versículo 8. Temos ouvido muitas coisas boas já, e o que já foi anunciado já daria para salvar toda a humanidade, bastando tão somente dar crédito a esta preciosa palavra. Jeremias, capítulo 21, versículo 8, que diz assim: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Glorificado, exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. É bem verdade que em nossas vidas nós fazemos muitas escolhas. Escolhemos o nosso parceiro, com quem nós conviveremos a nossa vida. Iremos comprar um carro, escolhemos o nosso carro, modelo. E muitas vezes nessas escolhas nós temos a condição de reverter, de mudar de opinião, podendo de uma escolha para passar para outra escolha. Mas eu quero te dizer aqui de dois caminhos, como diz a palavra de Deus: um caminho que conduz à vida eterna e outro que conduz à perdição eterna. E meu prezado ouvinte da palavra de Deus, essa escolha quem tem que fazer sou eu, quem tem que fazer é você. Nós que temos que fazer, escolhermos para nós onde iremos passar a nossa eternidade. E o interessante é que esta escolha é feita ainda quanto vida tiver, ainda enquanto estivermos aqui, pois depois da morte segue-se ao juízo. Então, nesta minha oportunidade de trazer uma saudação, eu quero te deixar este recado, meu amigo, onde diz, e vou repetir: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Nesta noite, faça a escolha certa, aceitando o caminho da vida, que é Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer a salvação da sua vida, não há outro caminho a não ser por Jesus Cristo, aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Dagmar louvar a Deus com mais um hino. Jesus te chama, vem, vem, alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Ele acalma a maré e ajuda, tenhas nele fé. E a tua vida
vida, se creres nele, mudará. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não suportei e corri pra te ver, amigo. Não aguentei, a saudade é demais, querido amigo. Quero saber mesmo de ti, se é verdade que dizem. Te vejo cansado, cabisbaixo e calado. O que me dizes? Disseram pra mim que aceitaste sofrer e não tem mais prazer, motivos pra viver, que não quer viver mais. Deixa disso, amigo. Jesus está contigo. Se neles verás a glória do Pai resplandecer aqui e cair sobre ti, a morte ser vencida, porque o nosso Senhor, Ele é vida. Sou irmão de Jesus, sou herdeiro de Deus, sou habitante do céu, sou próprio Israel, nutrido de alegria, sou como a pedra de Davi na testa de Golias. Na terra sou sal e no mundo sou luz. Eu sou a voz para milhões que não conhecem Jesus. Sou a palavra do Pai, eu sou isso que faz. Por isso estou aqui. Escute, amigo, o ontem passou e não mais interessa. Só resta o hoje, e é hoje mesmo que Jesus quer mudar a história da sua vida. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, onde ele se arrependendo disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondendo disse: hoje você estará comigo no paraíso. Ele não disse ontem e ele não disse amanhã, mas o encontro foi hoje. É hoje o encontro com você, meu amigo. Aleluia. Glória a Deus. Sou irmão de Jesus, sou irmão de Jesus, sou irmão de Jesus. Sou como a pedra de Davi na testa de Golias. Na terra sou sal e no mundo sou luz. Eu sou a voz para milhões que não conhecem Jesus. Sou a palavra do Pai, eu sou isso que faz. Por isso estou aqui. Deus abençoe. Vamos ouvir nosso evangelista, Pastor José Benito, está com a oportunidade. Glória a Jesus! Oh, glória! Glória a Deus! Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém! Nossos ouvintes também recebam a paz que somente Cristo pode nos dar. Estou muito feliz, alegre, por poder estar participando deste trabalho. Recebemos o convite hoje à tarde e graças a Deus tudo cooperou para que pudéssemos estar aqui. Bem verdade que a irmã Lucinha não deu um retorno para se dizer se vinha ou não, né? É verdade. Aí ficou o clima no ar, não foi? Ninguém sabia se a gente vinha ou se não vinha. Para completar, a gente ainda atrasou, que é para gerar um clima mais, né? Expectativa, né? Mas foi bom porque chegamos. O bom é estar
juntos levando a palavra de Deus. Fico muito feliz também por ter na minha retaguarda esses homens de Deus. À minha frente também está ali o nosso irmão Josinaldo, em especial o nosso irmão José Carlos, que tem sido uma bênção, um verdadeiro evangelista no sentido estrito da palavra, né? Tem muita gente aí que tem um título de evangelista, mas não são. E aqueles que não têm, mas fazem a obra, estes de verdade os são. Né? Aleluia. Não vou me prolongar, só vou até 10 horas da noite. Mas vamos ler aqui Mateus capítulo 16, versículo 13. Você, querido amigo que está ouvindo esta palavra, eu convido você a abrir a sua Bíblia, seu exemplar, é igualzinho ao nosso, tá certo? Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 13. Quem não tem a Bíblia, baixa o aplicativo, né? Coloca lá, Bíblia Sagrada, baixa o aplicativo e acompanha conosco. São Mateus capítulo 16, versículo 13, vamos ler alguns versículos. Diz assim: vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: mas vós, que dizeis que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta, não precisa fechar, nós vamos ainda ler mais alguns versículos daqui a pouco. Veja bem, irmãos, esta passagem, uma passagem muito contundente, muito interessante, principalmente se nós conseguirmos fazer um exercício para perdermos do foco do anacronismo. O que seria isso? Seria eu tentar ler esta passagem não com o olhar de hoje, não sabendo tudo que eu já sei hoje sobre a história de Jesus, mas eu tentar ler esta passagem como que se eu estivesse naquela época, vendo Jesus falar com os discípulos e fazer essa indagação. Permita-me tentar explicar melhor. Nós hoje já sabemos quem é Jesus. É praticamente impossível você parar qualquer pessoa na rua e perguntar para ele ou para ela, dizendo: você sabe quem é Jesus? E esta pessoa dizer: eu não sei, nunca ouvi falar, não sei nem o que significa esta palavra. É praticamente impossível na nossa nação, nas nossas ruas, alguém nunca ter ouvido falar sobre Jesus. Então, quando nós falamos sobre Jesus, todo mundo já tem um conceito sobre a pessoa de Jesus. Em especial, estamos agora no mês de dezembro, aonde comercialmente se explora ainda mais a imagem de Jesus. Veio o Natal, com o Natal vem as luzes. Veja, não estou criticando ninguém. Você pode colocar a luz que quiser na sua casa, a energia é sua, quem paga é você. Eu só estou dizendo que neste período do ano, as pessoas, elas se lembram mais da pessoa de Jesus, principalmente por causa do apelo comercial que existe nesta época do ano. Daqui a pouco vai vir o Papai Noel, as renas, troca de presente, e assim as pessoas no mês de dezembro lembram de Jesus Cristo. Provavelmente lembram de um jeito um pouco distorcido, não como a Bíblia relata, e é por isso que eu estou dizendo que nós precisamos fazer um exercício muito sério para tentar ler e saber quem é Jesus, não com os olhos que nós temos hoje, mas com os olhos do que a Bíblia Sagrada verdadeiramente revela. E sendo assim, eu te convido a pensar. Quando Jesus ele faz essa pergunta, eu vou repetir o texto. Jesus está na região de Cesareia, e aí ele para
olha para os seus discípulos, 12, que andavam com ele, e faz a seguinte pergunta: olha, o que é que as pessoas aí fora estão falando sobre mim? O que é que eles dizem? Como é que eles me veem? Aí uns dizem assim, o versículo de número, aleluia, 22. Perdão, versículo de número 14. E eles disseram: alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. O que aqui está contando é que Jesus, quando pergunta para os discípulos o que é que as pessoas aí fora falam sobre mim, o que é que elas pensam, elas acham que eu sou quem? Aí eles disseram: alguns dizem, Senhor, que tu és João Batista, porque João Batista já havia sido morto. Mas algumas pessoas dizem assim: não, João Batista não foi morto, agora ele está andando usando o nome de Jesus de Nazaré. Outros vão dizer que tu és o profeta Elias, ou o profeta Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Eu quero que você entenda o seguinte, olhem, preste atenção um pouco, aleluia, e pense o seguinte: quando Jesus, há 2000 anos atrás, estava andando por essa terra, Jesus não era conhecido naquela época como ele é conhecido hoje. Todo mundo hoje sabe quem é Jesus. Todo mundo hoje tem uma imagem na sua cabeça de quem é Jesus. Para alguns, Jesus é um homem que está pendurado numa cruz, pregado na parede de uma igreja. Para outros, Jesus é um espírito evoluído que reencarnou várias vezes e alcançou um patamar de luz. Outros vão dizer que Jesus era um grande filósofo que veio pregar o amor. E tem até aqueles que são de alguns partidos políticos que vão dizer que Jesus foi o homem que veio dar voz aos pobres e aos excluídos e alimentar os famintos. Todos nós temos uma impressão. Mas se eu pegasse você agora e transportasse você há 2000 anos atrás, no passado, e você andasse na rua, ninguém sabia quem era Jesus. Ninguém conhecia Jesus. Aleluia, ele andava e ele passaria aqui por nós. Se hoje estivéssemos talvez em alguma cidade de Cesareia, ou em Cafarnaum, ou na Galileia, ou até em Belém ou em Jerusalém, se ele passasse por nós, a gente não daria nenhum valor, a gente não saberia quem ele é, porque principalmente quando Jesus andou aqui na terra, seu principal objetivo era pregar o arrependimento e pregar as boas novas. Deixe-me ainda melhorar a imagem que eu quero que você tenha na sua mente. Quando Jesus estava aqui há 2000 anos atrás, se você topasse com ele no meio da rua, sabe o que você ia ver Jesus falando? Ele ia estar assim dizendo: arrependam-se dos seus pecados, o reino de Deus é chegado. Arrependam-se dos seus pecados, o reino do Senhor é chegado. Era isso que ele estaria fazendo. Aleluia. Mas irmão Benito, foi pregado aqui na noite que Jesus curou, que Jesus foi milagre. Sim, em alguns momentos, ali e acolá, para que o nome de Deus, aleluia, fosse manifesto. Mas o principal objetivo de Jesus, ele não veio para curar, ele não veio para ressuscitar, ele não veio para fazer o cego ver, fazer o coxo andar, para fazer, aleluia, milagres e andar por sobre as águas. Jesus não veio para nada disso. Para que Jesus veio então, irmão Benito? Para dizer para o mundo que o mundo estava rumando para o inferno, mas havia uma boa notícia, havia uma boa nova, havia um evangelho. E que evangelho é esse? É que se o homem se arrepender, ainda há uma chance para ele. Glória a Deus. É importante pontuar isso, porque as pessoas têm uma imagem errada de Cristo. Jesus é o homem que veio dar voz às mulheres. É verdade que no ministério de Jesus as mulheres tiveram voz mais do que em qualquer outro ministério daquela época. É verdade.
Ah, Jesus veio para dar voz aos pobres e oprimidos. É verdade que no ministério de Jesus, ele cuidou dos necessitados. Ah, mas Jesus veio para desbaratar as religiões, para mostrar a hipocrisia das falsas religiões. É verdade também que quando Jesus pregava, ele apontava o dedo para o hipócrita e dizia: vocês são hipócritas. É verdade, mas o mais importante as pessoas querem deixar de lado. O que é o mais importante? É que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lá continua dizendo: porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Glória. Aleluia. E ele vai dizer: porque o mundo já está condenado. Me perdoe se você tem uma imagem errada de Jesus. Me perdoe se você acha que Jesus é aquele homem bonito, branco, de olhos azuis, cabelo escorrido, com uma roupa bonita, vermelha. Não. Se você encontrasse com Jesus hoje no meio da rua, aleluia, se você tivesse há 2000 anos atrás e encontrasse com ele, ele olharia para você e diria: se arrependa do seu pecado, para que você vá morar no céu. Aleluia. Aleluia! Ai, irmão, eu não creio nisso. Um certo jovem chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu devo fazer para reinar o reino, para ir para o reino dos céus? Jesus disse: tu já cumpre o mandamento. Ele: todos, Senhor. Aí ele olha para aquele jovem, vê o intuito do seu coração e diz: vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e me segue. Aí aquele jovem baixa a cabeça e vai-se embora, porque o seu amor estava nas coisas terrenas. Aleluia. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: bem verdade é que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Tirando a literalidade da fala de Jesus, o que ele está dizendo é o seguinte: as pessoas estão tão ligadas nas coisas materiais, achando que para entrar no reino tem que fazer isso, fazer aquilo outro, que se esqueceram que a verdadeira graça é reconhecer a sua vida de pecado e se entregar ao Senhor, que é dono de todas as misericórdias. Vou até encerrar. Aleluia. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, quando Jesus olha para os discípulos e diz: vocês, o que é que vocês dizem quem eu sou? Aleluia. Porque até então eles estavam dizendo o que os outros pensavam de Jesus. Para uns, Jesus era João Batista, ou seja, aquele que olhava para a multidão e dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque era isso que João Batista pregava. João Batista pregava o batismo para o arrependimento dos pecados. E quando alguém olhava para Jesus e dizia: esse aí é João Batista, está dizendo, ele prega igualzinho a João Batista. Arrependimento de pecado. Aleluia. Para outros, Jesus era um profeta, porque ele falava algo e se cumpria, ou porque ele fazia sinais, botava a mão no olho do cego e o cego enxergava, passava a mão na perna do deficiente e ele andava, e até os mortos, quando ele dava ordem, estes ressuscitavam. Era isto que eles viam. Mas aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta para ele: vocês, o que vocês acham quem eu sou? Aí a resposta é tremenda. Aleluia. Versículo 16. E Simão respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu querido ouvinte, não pense que Jesus é uma filosofia. Não pense que Jesus é uma muleta para você se escorar. Não pense que Jesus é a solução para teu problema financeiro ou para curar a tua doença. Jesus é muito mais do que isso. Jesus, ele é a salvação para o homem perdido. Jesus é a porta que conduz o homem a Deus. Jesus é a cruz que foi levantada para redimir o homem do seu pecado. Satanás todo dia é um advogado promotor
acusa diante de Deus dizendo, está vendo aí, ó, ele ou ela tem que ir para o inferno, ele não presta, ela não presta. Mas quando o homem se dobra diante de Jesus, aí agora ele tem um advogado para dizer para papai do céu, é verdade, meu pai, ele não presta, ela não presta, mas eu paguei o preço por ele, eu paguei o preço por ela. Aleluia. Aleluia. E aqui nós estamos nesta noite porque esta verdade nos impactou. Nenhum de nós aqui merecíamos. Aqui está. Mas em algum momento nós olhamos para a cruz e vimos o valor do sacrifício que ali foi feito. E entendemos, nos prostramos e dissemos para Jesus, Senhor, me salva também. E Ele nos salvou. E eu tenho uma boa notícia para você. Não importa o que disseram, que você não presta, que você não tem jeito. Não importa se disseram que para você não tem mais solução. Nesta noite estamos aqui para dizer, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sob o sangue de Jesus, que purifica o homem de todo o pecado, há poder nesta noite para te livrar da condenação eterna. Que no final, quando for feito o convite, você possa erguer a sua mão e se juntar a nós nesta jornada para a Nova Jerusalém. Porque eu vou te dizer, o passaporte para o inferno vai ser rasgado, um carimbo novo vai vir e tu vai ter teu passaporte para o céu. Porque Ele mesmo disse, aonde eu estiver, vós também estareis comigo. Que Deus abençoe você, sua vida e sua casa, em nome de Jesus. Glória. É isso aí, meu parceiro. Isso aqui é a festa do crente. Ele é carta escrita que o mundo não leu. Ele é a verdade, o mundo não creu. Ele é felicidade e o mundo rejeita. Ele é paz, ele é vida e o mundo não aceita. Em meio à tempestade, Ele é o abrigo. E nas horas difíceis, é o melhor amigo. É o tesouro esquecido, mas não procurado. É o consolo do triste, do desesperado. Que um dia o homem perdeu. Resumindo tudo, Ele é o Filho de Deus. Oh, aleluia! Ah, meu prezado amigo, se você entendesse e compreendesse o plano da salvação, Ele é a carta escrita e você pode ler. Ele é a verdade, você pode crer. Ele é felicidade pra ninguém rejeitar. Ele é paz, ele é vida, você pode o abraçar. Ele é o abrigo e nas horas difíceis é o melhor amigo.
falar de Jesus, sentir a presença dele e a alma chorar por dentro. Aleluia! De alegria. Há uma dimensão muito gloriosa por aqui. Oh, aleluia. A vontade de pregar. Mas nós temos horário para concluir. E ouvimos palavras poderosas que tem o poder para salvar. A finalidade nossa é pregar Cristo Jesus, porque até então não conheço outro que possa se comparar a Ele. Não tem. Ele foi o único que deu a sua vida por nós. E ninguém sofreu mais do que Jesus. Não tem ninguém nessa terra que sofreu mais do que Jesus. E que sofra mais do que Jesus. Pode estar lá no leprosário, pode estar lá no manicômio sem juízo, pode estar no hospital desenganado lá com câncer, mas esse sofrimento aí não se compara com o sofrimento de Cristo Jesus. Porque Jesus sofreu injustamente. E quando nós sofremos porque nós pecamos. E a consequência do pecado é sofrimento. Já Jesus, sendo justo, sem ter nenhum pecado, sem ter cometido nenhum erro, sem nem ter nunca falado uma mentira. Se você não sabe, fique sabendo que o mentiroso é filho do diabo, não é filho de Deus não. Mentiroso é filho do diabo. Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. E tem gente que diz por aí que ele não tem família. Tem família sim. E a mãe tem gerado filho para ele. Então muito cuidado. A mãe é a mentira. Aí tem gente que diz que o diabo não tem família. Tem sim. Então tem muito cuidado com isso. Então Jesus, ele não pronunciou nenhuma mentira. Não houve engano na sua boca. Sendo justo 100%, plenamente. Deus plenamente. Eu gosto dessa fala. Eu aprendi na escola bíblica. Não é 100%, 100% não. Que não vai fechar 200. Mas sendo plenamente Deus e plenamente homem, ele foi pendurado na cruz por causa dos nossos pecados. Quem deveria estar lá era nós. Porque já nascemos debaixo de uma condenação. Condenação pecado. E para se reconciliar com Deus, só através de Jesus. Não há outro meio para se reconciliar com Deus. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali na Avenida Natal, sem número. Culto nas terças, quintas e domingo. Você é o nosso convidado para estar conosco. Você que me ouviu, que nos ouviu aqui atentamente, através deste aparelho de som, que o eterno Deus continue te abençoando, te ajudando. Queremos agradecer aos irmãos que aqui vieram, nosso irmão Josinaldo, nosso irmão Dagmar, nosso evangelista José Benito, nosso irmão Lucinha, nosso irmão Ronaldo, bondosamente, nosso diácono, nosso irmão Elismar, nosso coordenador geral aqui da evangelização, que é o carro-chefe que nos coloca na frente desse trabalho para cooperar com ele, nosso irmão presbítero, e o mesmo ora agradecendo a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Coisa boa, né, irmãos? Vou para casa abastecido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o culto, irmãos, é para quem está lá e para quem está aqui também. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quero desde já agradecer a Deus por esta rica oportunidade e dizer que me sinto feliz a rever, louvado seja Deus, nossos irmãos. Para mim é uma alegria
Louvado seja Deus, tudo é para a honra e a glória do nome de Jesus, não é? Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse trabalho. Também agradeço ao nosso diácono Zé Carlos, sua família, nosso amado pastor, né, que está também nos abrilhantou neste trabalho, que tudo isto é para a honra e a glória do nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, Pai santo, Deus de eterna bondade, Pai amado, nos deste mais uma oportunidade de falar da Tua palavra. Pai querido, Pai santo, Pai celeste, aplica o que foi falado em nossos corações, nos corações dos vizinhos, do lado direito, do lado esquerdo, de frente e o de trás, Pai querido, para que a Tua palavra, como é viva e eficaz, penetre até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Penetra, fixa, meu Deus amado, em cada ouvinte que ouviu a Tua palavra, e venha dar fruto, e que o vosso fruto venha permanecer em cada ouvinte, meu Deus, porque a Tua palavra, ela é viva. Sendo assim, meu Deus, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Nosso amado, está esta minha bênção, pastor. Feche seus olhos, curvem as vossas cabeças, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para sempre. Amém.